de ter essas musiquinhas que depois na hora de passar pro YouTube, aí eles requisita direito autoral, entendeu? Aí eu tenho que apagar. Sim. Ei, Verônica, boa noite, tudo bom? E o patrão tá por aí? Ei, Bia, boa noite, tudo bom? Bem-vinda. Só guardar um minutinho pro Caio chegar aí. Não sei por que ele não tá pedindo. Ah, sim. Mariano, boa noite, bem-vindo. Alô? Chegou! O patrão eu não sei, eu tô aqui. É o patrão, é o dono do grupo, é o dono da... Patrão eu não sei não, o Caio chegou. Tá tudo bom aí? Tá tudo tranquilo. Tá bom. E você aí, tranquilão? Beleza também. Vamos trabalhar. Olha. Hã? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, né? Já deu hora. Não deixa de ser trabalho. Com certeza. Divulgar coisa boa é trabalho. É muito bom, né? Bom demais. Para os amigos aí, eu acredito que vocês já conheçam, né? Que a gente já teve uma live da semana passada, o nosso amigo Caio Cobra. A gente pode, eu pelo menos digo, né? Que é um doutor da psicossomática. E... Menos. Acontece, Caio, o que me apaixona muito em você é a disponibilidade, já falei isso também, né? A disponibilidade que você tem de transmitir o conhecimento que você tem, mas mais importante que isso é a forma com que você transmite, você entende? As analogias que você usa, as comparações, fica muito fácil de qualquer pessoa compreender o assunto. Isso, a gente tenta. É isso. Não, e consegue com maestria, pode ter certeza, tá? A gente tenta. É porque, bom, na verdade, o assunto ele é extremamente complexo. Quando a gente fala de psicossomática, quando a gente fala de psicologia do ser humano, é uma coisa gigantesca. E se você realmente, às vezes, não dá um norte para as pessoas, e o norte é isso, é tentar simplificar ao máximo uma coisa que é complexa. Sim. As pessoas, não adianta falar linguagens muito complicadas, falar termos muito técnicos, entendeu? As pessoas ficam perdidas na primeira frase. Não né? adianta. Não adianta muito, não. E o entendimento é o grande remédio, não é? Isso. Eu acho que o melhor de tudo é isso. É passar a informação de uma forma, não que a pessoa decore, mas que ela entenda o processo, que ela entenda o que está acontecendo. Isso. Que ela possa digerir, né? Isso. Essa palavra é muito boa, acho que do jeito que ela consiga digerir. Boa. Digerir e até mesmo entender, né? Pois é. Que nem hoje, o assunto que a gente vai falar, eu vou deixar você falar, tá? Só para te dar um toque desde já. Eu gostaria depois antes da gente começar, eu dar uma introdução, só para explicar um pouco, tá? A diferença que tem entre as partes, tá? Já tá na hora, então pode ir. Já tá na... Então vamos lá, é que esse começo é muito importante, tá? Muito importante. Sim. Porque nós vamos falar de transtornos psíquicos emocionais, né? E psicossomáticos. Sim. E é importante diferenciar, não diferenciar, mas, ou melhor, fazer uma diferenciação entre uma coisa e outra. Sim. Tá? Essa parte é importantíssima, porque muita gente confunde muito, tá? Por exemplo, psicossomática com outras cadeiras, com outras ciências, até mesmo com outros conceitos que antes eram utilizados com esse nome, tá? De psicossomática. A própria psiquiatria, tá? Ela deixou de utilizar esse termo também. Em toda a bibliografia hoje da psiquiatria, você não vai mais encontrar, tá, esse termo psicossomático. Tá? Você encontrava antes, mas agora não encontra mais. Por quê? Porque o termo não justifica, tá, certos problemas, certas classificações que eles utilizavam,
o termo já não justificava mais a utilização dele, entendeu? E é isso que eu queria explicar. Assim, eu vou querer explicar logo no comecinho, né? Esperando mais 2 minutinhos aí para entrar mais umas pessoas que eu sei que vão vir aí hoje. Tá bom, tranquilo. Tá? Deixa eu aproveitar esse tempinho, então, deixa eu colocar o porquê que eu, vamos dizer assim, que me instigou trazer exatamente esse tema para a gente conversar sobre. Deixa eu ver. Vamos dizer assim, os pontos em comum que existe entre uma coisa e outra. Sim. Então, por exemplo, lá no grupo, né, que a gente participa junto lá, algumas vezes a pessoa, na maioria das vezes, a pessoa pergunta por um sintoma o que ele representa na psicossomática, né? Isso. É o mais comum. Psoríase, o que a psicossomática diz? Enxaqueca, por aí vai. E quando acontece da pergunta ser sobre transtornos, eu já vi você colocando que esse tema é da psicologia, psiquiatria, né? E então, você, vamos dizer assim, você se abstém de dar o mesmo processo que você faz nos outros casos, você se abstém de dar o seu parecer. Tá certo? Norte. Isso. E o Zé Mané aqui, que é isso? As mesmas perguntas que eu faço quando é um sintoma físico, é a mesma pergunta que eu faço no caso do transtornos. Você compreende? A pessoa fala assim, sim. Depressão, o que é na psicossomática? Então eu faço a mesma pergunta. Quando começou? O que aconteceu? Perfeito. Entende? Então, isso é que me levou a fazer como eu já falei, né? A nossa área da engenharia. Então, vem aquele processo. A engenharia reversa. Então, por que essa coisa aí de trás, né? E aonde eu percebi que na psicossomática, ela parte do conflito psíquico que aconteceu por conta do evento. Não é isso? Também. Isso. É isso. E o transtorno psicoemocional é a mesma coisa. Aliás, a mesma coisa. É o mesmo processo. Então, eu comecei a perceber para mim que o conflito psíquico e o transtorno são a mesma... tem a mesma... Como é que fala? A mesma origem. Né? Pode ser, isso. É isso. Então é essa a minha dúvida. Porque eu comecei a pensar, eu penso agora assim, que toda somatização psicossomática, né? Não sei se cabe esses termos, ele, na verdade, tem antes um transtorno psicoemocional. Que eu chamo de estado, né? O estado depressivo, estado ansioso, estado de pânico, estado bipolar, porque eu entendo que todos nós temos um pouco disso tudo durante o dia, conforme as situações que a gente vai vivendo. Isso. Não é? Então, perfeito. Então, para mim, parece somos todos um pouco ansiosos, um pouco bipolares, um pouco isso, um pouco aquilo. Isso. Durante o dia, conforme a gente vai vivendo na selva que a gente mesmo criou, né? E que a gente se tornou os nossos predadores e presas. Isso. Porque eu comecei a colocar muito, Caio, a questão reação instintiva ao evento lá de trás. Entendo. Entendo. Então, é dessa forma que eu, pelo menos na minha interpretação, as duas coisas andaram muito pareadas. Falei assim, não, então eu preciso conversar com o Caio. Conversar com o Caio. Para dar uma clareada. Para dar uma clareada. Para clarear de uma maneira bem simplista, tá? Por que a psicossomática não fala dos transtornos?
Porque os transtornos, normalmente, a origem e todo o processo é psíquico. Tudo acontece no psíquico, tá? Sim. E não, entre aspas, não altera, não cria disfunções no físico. Ah, mas quem tem pânico tem taquicardia, tem não sei o quê, tem aqueles negócios todos. Nós estamos falando Sim. de uma crise, tá? É um Sim. estado físico momentâneo. Tanto que, desculpa, mas é engraçado, né? A pessoa passa mal, parece que vai morrer. Chega no hospital, é medicada, sempre primeiro, tá? Sim. Aí depois passa por exames, né? E depois Sim. de medicada, nos exames não consta nada. Não custa nada. É. Aí ela fala, ué, foi da minha cabeça? Isso. Sim. Você passou por um estado, você passou por um momento, se naquele momento do pânico, tá? Naquele momento da crise, do surto, fizessem os exames, provavelmente haveria alteração. Seja do coração, seja do hormonal, seja do que fosse, tá? Daria alteração naquele momento. Porque é uma alteração momentânea, tá? Sim. Sim. Aí quando a pessoa consegue voltar para o equilíbrio dela, né? Para um estado mais equilibrado, aquele desequilíbrio que aconteceu no surto, acabou, já passou. Sim. Ainda mais depois de medicado, né? Porque depois de medicado, dá aquela baixada, diminui as ondas cerebrais, diminui não sei o que e tal. Aí a pessoa volta para um equilíbrio, tá? Sim. Uhum. Então, é bom entender isso. Então, só para entender de uma maneira bem global, bem geral, quando eu falo de transtornos, eu estou falando de um episódio, de algo que está acontecendo no ambiente psíquico da pessoa só. Então, ele ainda não está refletindo, ele ainda não está interferindo nas funções físicas normais. Ele pode futuramente interferir, tá? Então, isso é a primeira coisa que diferencia o que é um transtorno, tá? Um transtorno, e o que é algo psicossomático, que tem origem psicossomática, que virou realmente um sintoma, que virou uma doença física, tá? Entendi. Física. A segunda, pode falar. Não, pode ir, vai lá. Então, Depois eu... Isso, a segunda coisa importante, então, a psicossomática, ela vai estudar a interação entre mente e corpo, certo? Sim. Então, um conflito, um trauma, alguma coisa no psíquico, causa efetivamente uma disfunção física, uma doença, um sintoma, tá? Sim. Chegou num tal nível, né, aquele conflito, aquele trauma, aquela vivência ruim, e N coisas que podem acontecer, tá? Que nesse momento já está interferindo no funcionamento normal do físico. Sim. Certo? Sim. Então um conflito, certo? Um sintoma, tá? Está aparecendo hoje no corpo físico. Quando você fala de um transtorno, você está falando de um sintomas. Sempre. Tá? Repete aí que deu uma paradinha. Deu uma cortada, né? É. Quando você fala de transtornos, nós estamos falando de um conjunto de sintomas. Sim. Tá? Sejam eles psíquicos, sejam eles até físicos, tá? Sim. Mas a maioria deles psíquicos. Então, por exemplo, transtorno de ansiedade. Quando é que a pessoa é considerada, né? É diagnosticada com transtorno de ansiedade? Quando aquele estado de ansiedade se mantém por muito tempo. Sim. Tá? Começa a atrapalhar a qualidade de vida da pessoa. Dentro desse... Eu diria, a pessoa começa a ter ansiedade por com medo de ter ansiedade, né? Com medo de ter crise de ansiedade. Porque a ansiedade é um processo nosso natural, certo? A gente fica projetando o futuro para planejar, a gente fica planejando o futuro para evitar problemas, a gente fica planejando o futuro, né? Projetando o futuro por N motivos. Até aí, tranquilo e normal. Todo mundo faz isso. Então, todo mundo tem ansiedade. Inclusive, ela é útil para nos proteger. Manter vivo. Do sofrimento. Para manter vivo, para nos proteger, para uma série de coisas. Quando isso se torna uma maneira dominante de pensamento, tá? Que ela só pensa o tempo inteiro em projetar futuro, em projetar futuro, em projetar futuro, em medo do futuro, e o que pode acontecer, o que não pode acontecer, os sis da vida, os porquês, etc, etc, etc. Quando isso está em excesso, aí eles consideram um transtorno de ansiedade, ou seja, algo que seria natural nosso, tá? Um processo natural, tá excessivo, tá? Sim. E é bem simples de entender. Comer é natural? Natural, sim.
natural, certo? Então, quando é que comer se torna um transtorno? Quando eu como o dia inteiro, por exemplo. Ou quando eu não como nada. Sim. Então, eu posso ter um transtorno alimentar, né? Aham. Quando eu começo a comer em excesso, ou quando eu começo a comer de menos. Quando o Sim. que eu estou comendo não está dando nem para minha sobrevivência. Sim. Aí se torna. Mas ninguém vai poder dizer, então, que comer, eu estou comendo, então eu estou com transtorno. Não. É o excesso disso, desse processo natural, dessa vontade natural, tá? Quando eu tenho vontade o dia inteiro de comer, o tempo todo, certo? Então aí eu tô com algum tipo de transtorno, uma disfunção, né? Então, E aí na parte psíquica, pode sim. falar. Então, nesse conceito, o que seria, ou vamos dizer assim, depois de um certo tempo do transtorno, é que ele se torna psicoemocional. Depois de certo tempo é que ele se torna psicossomático. É isso? Então, eu não posso afirmar isso, entende? Sim. Porque quando o transtorno, ele é uma classificação da psiquiatria, tá? Claro. Uma classificação da medicina, uma classificação da psiquiatria. E para que serve essa classificação? Justamente para identificar, certo? Que Não, tipo de sintomas, quais o conjunto de sintomas que a pessoa tem. Então sim. hoje é muito natural falar assim, esse cara aí tá depressivo, né? Se usa hoje como senso comum. E o que Sim. ele está querendo dizer com isso? Se você Sim. perguntar isso para leigos, certo? Sim. Para leigos, tá? Como eu já fiz essa pergunta no grupo, eles vão Sim. dizer: a pessoa está sem vontade de fazer nada, a pessoa é muito triste, a pessoa Sim. está depressiva, né? Ela Animado. está desanimada. Tudo isso Uhum. são sintomas mesmo da depressão. Mas não quer dizer que a pessoa seja depressiva. Que A ela tenha depressão, para ser. depressão. Hã? Não quer dizer que ela tenha depressão, que é o termo que usa. Isso. Isso. Por quê? Então, Porque o transtorno demora pelo menos 3 meses consecutivos, a pessoa mantendo aquele desânimo, aquela tristeza, aquele isso, aquele aquilo. E são centenas, tá? Não é dezenas, não. São centenas de sintomas. Insônia, alimentar-se demais ou alimentar-se de menos. Tá? sim. Então, tudo isso é sintoma de um Consequência, quadro depressivo. sim. Agora, agora, Isso. agora acho que você mexeu no ponto que eu queria. É. É exatamente o quadro depressivo prolongado. Tá. Porque nessa minha pesquisa, né, eu fui procurar ver o que os psiquiatras, psicólogos falam sobre esse tema. Perfeito. Então eu achei um videozinho de um ele explica, a explicação dele é o seguinte: todo animal, todo mamífero tem depressão, pode ter depressão. Aí ele usa o exemplo da leoa. A leoa, quando perde um filhote, por qualquer motivo, ela vai ficar triste, ela vai ficar depressiva, vamos usar o termo de uma vez, né? Hum, Ela vai ficar depressiva por um tempo. E isso hum. acontece com o ser humano quando perde, quando sofre qualquer tipo de trauma, né? Os Sim. variáveis. Mas só é considerado doença, confirma o que você falou aí, que depois de certo tempo, né, Isso. mantendo esse quadro, aí sim Isso. depressão. Hum. Então, o engenheiro aqui começou a pensar assim, falou, não, deve ter um trem por trás disso aí. Aham. Qual foi a conclusão que eu cheguei? Que o que faz esse estado prolongar por Hum. mais tempo do que a leoa, porque o que acontece com o animal, com a leoa? Ela não pensa igual a gente. Então, passado um Uhum. certo período de tristeza, o instinto dela vai levá-la a caçar novamente para sobreviver. Vai levá-la a ter cio novamente para sobreviver à espécie. Tá certo? Certo. Então, qual é a diferença que acontece com a gente? Aí eu comecei a perceber que o que faz esse nosso estado ser prolongado é o estímulo de pensamento que, entre aspas, relembra ou aciona o mesmo processo que o trauma provocou. Ok. Entende? Então, vamos Sim, sim. dizer, a pessoa
entrou nesse estado de tristeza, ser humano entrou num estado de tristeza porque sofre bullying do colégio. Vamos usar uma coisa mais leve aqui, né? Então, toda vez que o assunto bullying passa por na percepção dos sentidos dela, e aí pode ser assistindo televisão, assistindo novela, conversando com uma pessoa, conversando com uma amiga, ela vai ter as mesmas reações no corpo somático, né? Os mesmos estímulos instintivos, como se estivesse sofrendo, passando pela situação. Pode acontecer. Onde eu comecei a encaixar a ideia de que o pensamento, para nós, funciona como um sentido. Em outras palavras, ele aciona, eu posso estar tranquila no meu quarto, protegido. Se eu começar a pensar no perigo, ou na perda, eu estou protegido no meu quarto, eu vou entrar no estado depressivo, eu vou entrar no estado de ansiedade, eu vou entrar no estado de pânico. Entendeu o meu raciocínio? Entendi. Então, o processo é o mesmo. Apenas a gente tem nós ganhamos, além do animal, essa habilidade de pensar. E esse pensamento, como é que fala? Meio descontrole, né? Porque a gente não aprende a usar o pensamento. Né? Só aprende depois que está no couro. Entende? Então, Entendi. eu comecei a perceber assim, que isso faz o mesmo processo. E por isso é que eu comecei a considerar que é psicossomático independente do tempo. Porque Entendo. o que vai provocar no organismo, né, vamos dizer, a pessoa depressiva, ela fica reclusa. Né? Então, mas você percebeu que você não falou nada físico para mim. Não, então, aí eu vou chegar lá. Você falou tudo, tá tudo aqui, ó, no âmbito mental. Eu tô apontando aqui porque é o que todo mundo mais conhece, né? Para mim, o âmbito mental é o corpo todo. Mas vamos lá, continuando, desculpa. É aí que eu quero chegar. O que toda vez que o impacto é muito grande, todos as nossas reações é de encolher. Concorda? Um clarão muito forte, a pupila contrai. Se eu escutar um estouro, o corpo, eu vou diminuir a área do alvo, né? Encolher. Concorda? Para tentar se proteger, sim. E isso acontece nos órgãos internos. Tá. Você entende? Aí está a questão física. Então, vamos dizer, a gente está falando de instinto de ataque, a tireoide, né, que entraria no assunto também da live hoje. Sim. Então, isso justifica o hipotireoidismo, talvez. Entendi. Porque esse impacto, a teoria. Né, que a questão da defesa, que você explica, né? Do escudo, do tireoide, escudo. em grego. Isso. Então, para mim, é onde eu vejo, assim, nessa consideração, é psicossomático. Então, se nós falarmos, por exemplo, assim, tá? A pessoa está com problema renal, ok? Sim. Então ela está com problema nos rins, ela está com uma dificuldade renal, está com cálculo no rim, ou está com qualquer tipo de doença, qualquer tipo de sintoma no rim. Ok. Aí nós dizemos o quê? Na psicossomática. Quem está causando isso é o excesso de insegurança, o excesso de medo, certo? Mas isso não é porque é bonitinho, não. É porque o medo força muito as funções do rim. Sim. Então, quando eu sinto muito medo, certo? Eu produzo muita substância. Produzo hormônio, produzo um monte de coisa, tá? Quem é que limpa tudo isso? Quem é que filtra tudo isso? E, de certa forma, uma parte disso é controlada também pelo rim. Por que órgão? É o rim que entra em ação nesse momento, tá? Então, eu estou sobrecarregando o rim, ok?
Automático, sim. Então, por isso que o rim adoece, né? Ele está sobrecarregado, ou ele está em excesso, ou ele está em falta e tal, ele acaba adoecendo. Sim. Isso tem a ver com depressão? Tem. Depressivo, ele pode ter tido um trauma, ele pode ter tido alguma vivência relacionada ao medo, e por isso ele se... um dos sintomas dele é o medo. Isso. Mas eu não posso dizer, por exemplo, que todo depressivo tem problema renal. Não, não. Pode afetar outro. Entende? Porque depende do... Pode. Isso. Porque é isso, só para deixar claro de novo aquela parte do começo. Eu não posso dar uma leitura psicossomática de um transtorno, porque eu estaria dando uma leitura de todo um conjunto de sintomas. E a psicossomática, ela vai analisar o órgão afetado, qual é o tipo de trauma que afeta aquele órgão. Entendeu? Não é, então, é um sintoma, é um processo. Não é um conjunto de processos. Ah, pode existir um conjunto de processos? Se for relacionado à insegurança, se for relacionado ao medo e tal, rim pode. Tá? Mas é o mesmo tipo... É por isso que tudo é muito legal na psicossomática, porque tudo é interligado. Sim. Tá? Tudo é interligado. Mente, corpo, energia, emoção, sentimento. Tá? Então, sentimentos e emoções, cada um que a gente sente, produz um tipo de substância dentro do nosso organismo. Sim. Quando você está muito alegre, quando você está com bem-estar, todo mundo não. Muita gente já ouviu falar na serotonina, né? Sim. Então, quando você está numa situação boa, numa situação legal, você enche teu corpo de serotonina, tá? Quando você está numa situação de bem-estar. Não é a serotonina que causa o bem-estar. Ela só vem como um acréscimo nisso, tá? Sim. Existe um sistema que a gente chama de sistema de recompensa, tá? Da nossa mente. Tudo que é legal, a gente quer repetir. Tudo que é ruim, a gente quer se afastar. Certo? É um sistema que a gente chama de... Eu penso que é instintivo também. Instintivo, isso. Tá dentro lá do nosso inconsciente, certo? Então, tudo que a gente gosta, tudo que é prazeroso, você quer repetir, né? Claro. Para isso, a serotonina faz você ter mais vontade, faz você se sentir bem, né? Depois de comer isso, depois de fazer um exercício físico, depois de fazer sexo, depois de namorar, depois de assistir um filme legal, entendeu? E tal, te dá serotonina. Você assistiu, estimulou e fica com aquela sensação de bem-estar, certo? Sim. Assim como tem os sentimentos negativos, que a gente chama, que não quer dizer ruins, tá? Eu chamo de negativos, né? Como a raiva, inveja, tristeza, nojo e etc., que vão te causar uma produção de substâncias diferentes da serotonina, tá? Que vão te preparar para enfrentar a ameaça, para você encarar um problema, para você encarar a vida, para você encarar a tua família, para você encarar teu relacionamento, para você encarar N coisas que podem aparecer. A luta, a fuga, né? Isso. Então, o que eu quero diferenciar bastante é isso. Eu não posso dar uma resposta psicossomática, tá, para um transtorno, porque eu estaria dando uma resposta para 50 sintomas que a pessoa tem. A depressão, se você olhar no CID da psiquiatria, tá? E falar assim, Caio, por que a pessoa tem... Qual é a psicossomática da depressão? Não tem psicossomática da depressão. A não ser que você me diga exatamente quais os sintomas que essa pessoa tem. Porque existe a depressão com insônia, sem insônia, a depressão psicótica, a depressão sem psicose, certo? Acho que são 89 classificações. Sim. Então é transtorno depressivo não sei o que lá. Transtorno depressivo leve, transtorno depressivo não sei o que. Tem N classificações. Então eu não posso dar uma... Então, essa pessoa ela tem algum problema em algum órgão? Isso pode me nortear, por exemplo, se essa pessoa que tem depressão tiver algum problema em algum órgão, e eu saber, então, dentro daquilo que aconteceu na vida dela, que levou ela a ficar depressiva, que tipo de sentimento ela teve, que tipo de emoção ela teve, tá, naquele período, tá, que levou ela a ficar depressiva. Mas não especificamente todo o transtorno, entendeu? Como eu falei, o transtorno é uma classificação, tá? Então são N sintomas. Então não dá para eu dar falar assim, depressão é por causa disso, ou depressão é aquele órgão, aquele. Não, às vezes envolve o corpo todo, às vezes envolve um órgão, às vezes envolve 3, às vezes envolve 1, entendeu? Não dá para classificar de uma maneira genérica, entendeu? Porque lembra, a psicossomática ela estuda essa interação
tá? sim, Eu penso, eu existo, eu vivo, tenho conflitos, tá? Esses sim, conflitos, essas vivências, esses traumas, como você bem colocou, em sim, todos os casos, tanto de transtornos quanto de sintomas, tá? Que sim, tem causas, que todos eles têm fatores psicossomáticos, eu vou sempre perguntar quando isso começou. Porque aí eu começo a ter o norte. O que estava acontecendo na vida dessa pessoa? Como você sim, falou, ela teve uma perda? Pode sim, ser. Não conseguiu lidar com essa perda, não soube lidar com essa perda, certo? sim, Ela teve uma grande frustração sim, na vida, ela teve. O que aconteceu com ela? Porque isso é batata, né? Todo terapeuta sabe. Quando sim, começou um sintoma, quando começou um transtorno, sempre teve alguma coisa que mudou na vida dessa pessoa, exato, né? Aí, por isso que acabou, inclusive, se transformando num transtorno. Tá? sim, Então, como você bem disse, é muito importante você localizar, por exemplo, quando isso começou. Se houve claro, alguma grande mudança, esses fatos, que são, a gente chama de fatos traumáticos, é a partir deles, muitas vezes, que realmente altera toda uma fisiologia, altera todo o psiquismo, altera toda até a alma, vamos dizer assim, da sim, pessoa. Chega a afetar até a alma. Se for sim, pensar bem mais profundamente. sim, sim, entendi. É a questão assim de manter o troço dentro do parâmetro técnico, né? Porque se for no genérico, encaixa tudo, né? Então, isso para mim é tão importante, porque é que nem. Lembra que eu falei assim, esse cara tá depressivo, né? E tal. Aham, É, a gente, como ser humano, no dia a dia, não tem nenhum problema eu falar isso, tá? A sim, gente falar assim meio que, não brincando, mas tentando justamente explicar o que a gente está observando naquela pessoa. Mas sim, seria mais legal ou mais real a pessoa falar assim, essa pessoa tá triste. sim, Essa pessoa está chateada, essa sim, pessoa está frustrada. É mais real do que falar ela está depressiva. Para ser sim, depressivo, a pessoa precisaria ficar observando essa pessoa durante pelo menos 3 meses. E a pessoa manter o mesmo comportamento, ou manter o mesmo estado emocional, ou manter as mesmas dificuldades durante pelo menos 3 meses. Tá? Para sim, daí você dizer que ela está tendo realmente algum problema mais sério. sim, Então por sim, isso que eu gosto de fazer questão de separar as coisas, entendeu? entendi. Mas você Tá? Que é acha, pra, quando, você acha errado a gente tentar juntar? É que não dá para juntar. Eu até gostaria, mas não dá para juntar. Uma coisa é você estudar, por exemplo, vamos dizer que a gente esteja falando, nós estamos falando de carro, tá? Hum, Que é o ser humano, ok? sim, Ok? Estamos sim, falando de carro, então estamos falando do ser humano. Uma aham, coisa é a gente falar aqui do motor, tá? sim, E outra coisa é falar da suspensão. coração, Os dois eu estou falando de carro, certo? Mas uma coisa é o motor, outra coisa é a suspensão. Cada um tem a sua função dentro desse mesmo mecanismo. sim, Tá? Então não adianta eu querer falar de um problema da suspensão que estiver ligado no motor. sim, Porque não tem ligação um com o outro. Um funciona de um jeito, um tem as suas peças, certo? Embora estejam no mesmo veículo, tá? É o mesmo ser, vamos dizer assim. é, Pode afetar um, pode afetar o outro? Até pode, tá? Mas uhum, nós estamos falando de duas coisas distintas. Então eu não posso misturar as bolas nessa hora. entendi, Sob pena de eu estar cometendo mesmo uma gafe, entendeu? Assim, sim, né? Não tem realmente uma coisa a ver com a outra. entendi, Então, por isso que eu gosto de diferenciar bastante. entendi. É, entendi. É que, vamos dizer assim, conforme a gente vai encaixando as peças, né, do quebra-cabeça, por exemplo, no Hum, caso do estado depressivo e as consequências somáticas. O estado depressivo sim, é natural a pessoa ficar mais reclusa, por, sim, por por conta do medo de perder novamente ou de sofrer novamente o mesmo trauma que sofreu é, atrás. Então, vou me sim, defender mais, vou ficar mais quieto. perfeito. É igual a pupila, né? Eu vou. É isso, Eu fui assaltado, eu vou sair de casa. Para mim, toda esquina tem um assaltante, né? é isso. Eu vou evitar o máximo possível sair de casa. Uhum, Então, com esse processo, sim, aí eu fico menos exposição ao sol. Quando sai toda boné, óculos sim, escuros, sim, protetor solar fator 300,
e não sei o quê, né? Que agora o sol Já, também é. já não vai fabricar vitamina D. Exatamente. E aí É. lá vai o processo dominó, né? Sim, 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 sim. Então vai fazer exame, vai faltar, por quê? Essa supressão de hormônios, claro, vai fazer exame, vai faltar isso, faltar aquilo outro, né? Isso. Perfeito, E perfeito. aí eu pergunto, Só que, então, é que esse processinho que você falou, dele sentir medo e tal, não sair de casa e tudo mais e tal, é só uma parte do outro. sim. Então eu não Sim, posso claro. falar que esse processo é todo ele, porque não é. Entende? Sim, claro. É, É só uma parte dele. A psicossomática, ela vai pegar isso aí que você falou. Ah, ó, a pessoa não está fabricando serotonina, ela está com baixa serotonina, por exemplo, certo? Então uma das perguntas que você vai fazer é, tá tomando sol? Não, eu não tomo sol, porque eu não saio na rua, sim, certo? E tal. Então você vai começando a pegar causas, né? De sim, comportamentais, nesse caso, e tudo. Tá? sim, Então você vai estudando aí a psicossomática da coisa. sim, Tá? A psicossomática da coisa, né? Por que então não está fabricando serotonina? Porque não está saindo. Por que não está saindo? Porque está com medo. Olha, sim, que aí você está indo já pro mental, entendeu? É o sim, mental que está impedindo ele de sair. Tá? sim, Então é uma causa aí, tem uma causa aí psicossomática nessa história. Mas nós não estamos falando da depressão, nós estamos falando só desse fenômeno. sim, A depressão ela é muito maior, ela engloba outros sintomas, sim, tá? entendi. Outra questão que a gente costuma ver lá no grupo. É, se tal doença é psicossomática. É. Aí eu começo a pensar, não existe uma que não seja psicossomática. Não É, existe uma. isso, é isso Isso, aí. você concorda com isso também? Perfeito. É, essa parte eu também gosto muito de explicar. Uma gripe, certo? Uma gripe, tá? É viral, Sim, ok? sim, Uma gripe é contagiosa, sim, né? sim, Tá? Se eu falar então que gripe é contagiosa, eu não estou eximindo o fator viral. sim, claro. Se eu falar então que a gripe é psicossomática, eu também não estou eximindo o fator viral e eu não Sim, estou eximindo que ela é contagiosa. Ela é também psicossomática. Existem fatores psicossomáticos. E sim, nesse entendimento, tá, toda doença tem fatores psicossomáticos. sim. Digamos que aí quem estuda isso diria para você que 90%, 99% das doenças, a origem da doença, né, a origem da doença é sempre psicossomática. É. E aí eu vou voltar para bater na tecla, inclusive depressão, pânico, ansiedade. Aí, então, mas é aí que causa o problema. É, E isso, para mim, isso é um pouco problemático de falar, porque é questão é, profissional que você quer dizer. não, é questão de como é na real mesmo. Uhum, Entendeu? Como é na realidade mesmo. sim, Porque assim, como eu te falei, é uma classificação da psiquiatria, isso. Tá? sim, Não existe um exame físico, tá, para você fazer para dizer que a pessoa está com depressão. Não existe um exame físico para você detectar bipolaridade. Não é o existe tal, nenhum exame para detectar transtornos. é o tal de diagnóstico por exclusão, né? Também, tem várias maneiras de ser feito. Isso. Tipo a fibromialgia, né? Eu prefiro ir na coisa mais pura, tá? Sim, Você também, eu já vejo que você também gosta disso, né? sim, A gente tenta encaixar, talvez essa, não simplicidade, mas a realidade do que está acontecendo com a pessoa, tá? Nos termos que são utilizados pela plausível. medicina e pela psiquiatria. E Aham, nessa hora que todo mundo se embanana, com o sim, perdão da palavra, entendeu? Porque às vezes não adianta você querer encaixar um termo lá da psiquiatria com alguma coisa que você está estudando aqui fora, tá? sim, Porque às vezes não vai bater mesmo, sim, não vai bater. Resumindo, só para deixar claro, tá? Todas as doenças, então, têm fatores psicossomáticos. Não, sim, não é que é psicossomática a doença, ela não é única e exclusivamente psicossomática.
Toda sim. doença tem fatores psicossomáticos. Isso sim. Na base dela, Na na base, base principalmente na origem. dela, né? Principalmente na origem. Porque o que nos interessa é isso. Porque Isso. a ciência comum, ela trabalha na superfície do processo, né? E Isso. a gente em terapia, a gente tenta ir na origem, na causa do processo. Causa primeira. Causa primária, né? É. Causa primeira. Porque isso é muito legal. Se você entrar no Google agora, tá? E colocar lá, causa, né, da Sim, doença tal, tá? sim. Em 99% dos casos, você vai encontrar assim, a causa dessa doença ainda é desconhecida. Desconhecida. É. Sim, Em 99% das doenças, tá? sim. Entendi. Aí todo mundo fala assim, não, como assim, Caio? Gripe, é vírus. Não, 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 não. Não estou falando do vírus, tá? O vírus faz parte do processo. Sim, Porque essa pessoa adoeceu e porque aquela não adoeceu, ainda, de certa forma, não muito, mas uma gripe já sabem, né? É, sim, porque essa adoeceu e aquela não adoeceu é que faz a diferença. Você tem sim. mais bactéria no teu corpo do que célula. É, sim. Essa você gosta, né? Essa É, você gosta, né? Da tudo célula. bicho, né? Tudo bichinho. E quando eu falo isso, as pessoas às vezes acham estranho. Falam, cara, você tá louco? Eu falo, não, você tem mais bactéria do que célula. Ah, Porque cada bactéria tem uma função dentro do teu corpo. Né? Tem bactérias, a maioria delas são boas. Né? sim. Fazem dissolvem uma série de coisas, constroem uma série de coisas. Tem vários processos. Até, eu vou falar uma coisa feia, tá? Mas até o cocô de certas bactérias, que não é isso, não é, você sabe do que eu tô falando, né? Sim. O substrato de certas células são para nós alimentos, são para nós substâncias necessárias, Essenciais, é. essenciais. Nessa nossa comunidade biológica, é como eu passei Isso, a me referir ao corpo agora, porque inclui as células, como bichinhos também, que vão, isso, que vão sofrer o impacto psíquico nosso, dos nossos humores, vamos dizer assim, né? Ou os nossos sabores ou perfeito. dessabores, as células também vão viver nesse. Se eu entro no estado depressivo, as minhas células vão entrar numa função depressiva também, vão trabalhar mal, né? Isso, sim, Então, sim. então nessa comunidade biológica, para manter esse equilíbrio, a gente precisa ter os momentos como é que fala? De perder o domínio, de tentar controlar. Porque Sim, a nossa tentativa de controle é que tira isso tudo da função básica dela, perfeito. né? Digamos que é um dos fatores muito importantes, esse que você citou. Sim, A tentativa de controlar o que é sim, incontrolável. sim. O que é, Isso causa muito, isso causa muito transtorno e causa muito sintoma físico. exatamente, é onde bate naquela tecla de novo. Acaba sendo, segundo a nossa leitura aqui, acaba sendo somático ou psicossomático nesse sentido. Porque a cadeia de comando, né, entre o meu ser, o órgão e a célula desse órgão, ela Uhum. é tiro certo, né? Sim, Então, sim, sim. então se a minha psique está para encolher, lá a célula do órgão vai trabalhar. Para somar nessa tua teoria, é muito importante o pessoal saber, tá? Que a cada 7 anos você tem um corpo novo. Renova tudo. É, Tem células tuas que você fabrica e demora segundos. Ela tem segundos de vida. Tem sim, células que demora uma hora, tem órgão que demora um ano para se reciclar totalmente. Você sim, tem, se eu não me engano, é o fígado. Se eu não me engano, o fígado acho que é um ano. É sim. isso? Não lembro. Se eu não me engano, não tenho certeza. Mas Até assim, não importa se é um ano ou um ano e meio, isso nem faz diferença, né? mas isso é legal de a gente comentar, porque assim, por exemplo, como você estava citando de certos fenômenos que acontecem com a gente, se eu estou com muito medo, certo? Meu corpo, ele começa a meio que se adaptar a isso. Ele Sim, começa a se preparar para isso.
Então, se o mundo é muito ameaçador o tempo inteiro para mim, eu tenho que reforçar certas coisas. Né? Eu vou mandando comandos para as células. Eu vou até mandando comandos inconscientes para que as células sejam mais fortes, ou que elas sejam mais fracas, ou que elas sejam mais eficientes, ou que elas não precisem trabalhar tanto. Sim. Tá? É o caso, por exemplo, da diabetes, que eu falo para todo mundo. Né? Sim. Que a insulina ou o pâncreas deixa de funcionar de uma maneira correta, porque você vai mandando tanto comando para ele de que não é para ele fabricar insulina, não é para ele criar glicose, que não é para ele digerir, né, o açúcar e transformar em glicose, que ele simplesmente para de funcionar mesmo, ele perde a sua função. Caio, mas por que eu iria fazer isso? Ué, para que a gente precisa de glicose? Glicose é energia. Energia, é pura energia, né? Tá. Eu preciso ter desejo por. Toda vez que eu digo, eu vou falar uma coisa forte agora, tá, Cacá? Aí você pode usar também, tá? Ótimo. Toda vez que eu digo, eu não gosto de exercício físico, eu não quero fazer exercício físico, eu não gosto de atividade física, eu detesto fazer exercício. Sabe, para onde tá mandando essa mensagem? Pro teu pâncreas. Não precisa de energia, né? Tipo, não fabrique mais, não transforme açúcar em glicose. Eu não preciso disso, eu detesto isso. Muito chique. Aí, com o tempo, essa mesma pessoa começa a ter desânimo, começa a ter, sabe, falta de vontade de fazer as coisas, né, e tal, e aí não sabe por quê. Aí você pergunta, pô, vai dar uma caminhada e tal. Ela, não, eu detesto fazer exercício físico. Olha o comando que ela tá mandando pra célula. O pâncreas, eu tô dando um exemplo, tá, gente? Bem simples, que é para entender. É a cadeia de comando que a gente falou, né? Você tá mandando inconscientemente um comando pra tua célula do pâncreas. Não fabrica, eu não preciso. Detesto isso. Detesto utilizar açúcar para virar glicose. Não preciso, né? Eu não quero, não detesto, então não vou fazer. Para que ele vai... Isso. Sim, entendi perfeitamente. Então, e isso é um dos fundamentos, certo, que a gente utiliza na psicossomática. Para que serve o órgão? Aquela história, né? O órgão serve para isso, tal. Então, qual o comando que eu posso estar dando que está desfuncionalizando aquele órgão? Sim. Ou sobrecarregando ele de alguma forma. Ou tentando eliminar esse órgão, muitas vezes. Sim. E tentando eliminar esse órgão, eu vou estar falando de uma coisa muito séria, por exemplo, que é aparelho reprodutor. Sim. Lei do uso e desuso. Sim. Então, a psicossomática ela é fascinante por causa disso. Sim, sem dúvida. Eu quero aproveitar, voltar um pouquinho naquele tema da renovação do corpo das células. Vamos, bora. A maioria das vezes, as pessoas, quando chegam a procurar um terapeuta holista, ela já está esgotada, né? Ela já está naquele nível assim de no fundo do poço. É porque não teve outro jeito, é porque ela não arrumou uma pílulazinha para resolver o problema dela, né? E a gente vai mexer onde precisa mexer. Mas a pessoa está nesse processo 1 ano, 5, 10, 15, 20. E aí, às vezes, quer entrar numa terapia e resolver o problema, como é que fala? Magicamente, né? Sim. Então, a orientação que a gente passa é que, primeiro, ao identificar a causa primária, ao começar a ter hábitos que mudem esse processo, ter a paciência de esperar a renovação celular do órgão. Sim. Né? Então, Sim. é essa mensagem que eu queria aproveitar desse Fechou. que você fez aí, né? Mas lembrando, né, que você detectar esse começo e tal em terapia. Sim. Não é só do grupo psicossomática não que você vai descobrir isso. Claro. A gente tenta ajudar da forma mais simples possível, né? A gente tenta dar o norte. Sim. Mas, para saber exatamente a causa mesmo, primeira, a pessoa precisa estar ali na frente do terapeuta, entendeu? É fazer uma série de perguntas, né? Explorar esse texto, explorar esse conceito, entendeu? Dentro, mas já com o norte. Isso que é legal, tá? Você economiza muito tempo de terapia.
é bem comum, tá? Pessoas que têm, como você falou, né? Já passaram por médico, já passaram por psiquiatria, já passaram por psicologia, já passaram por isso, já passaram por aquilo. Passaram já por um monte de coisa. E já tem Às vezes, fármaco. isso. Aí também chegar num Disposto, sim. terapeuta. E chegar num terapeuta holista, como você e como eu, que eu sei que você também é holista, né? Por tudo que você fala, por tudo, pela maneira pela qual você encara a vida e tal, que é isso que é ser um holista. Às vezes a gente, com meia dúzia de perguntas, a gente identifica, Sim, certo? sim, Dá um norte para a pessoa às vezes tem um insight, sim. ressignifica alguma coisa, e a 99, dor que tinha, e a dor que tinha 10 anos, no dia seguinte, sumiu. começa a baixar. Ou sumiu, Ou às subiu. vezes. Né? Porque daí, depois de sumir, começa, como você falou, a renovação celular e tal, e volta ao equilíbrio. Sim, Mas isso eu acho muito bacana e me deixa muito feliz, sabe? sim, Ao usar esse conhecimento dentro de uma terapia e ter esse tipo de resultado rápido. Que não sim. é milagre, não é nada Nem- do outro mundo, tá, gente? É só um conhecimento mesmo da matéria, um conhecimento de técnica, certo? Que você vai direto no ponto Sim, X da questão sim, e com não esquecendo que isso é muito importante, com o empenho, a disponibilidade da pessoa que está do outro lado, certo? De dedicação. realmente se comprometer com uma terapia, se comprometer realmente e às vezes eu tô sem água. Eu achei que você está Tá bom. precisando de terapia, Tecaio. Hã? Eu tô achando que você precisa de uma terapia aí. Opa, sempre bom, eu faço sempre, toda semana. Mas então, a pessoa às vezes com uma mudança de hábito, né, Cacá, a gente vê umas coisas assim absurdamente boas. Principalmente Resultados onde eu mentais. procuro incluir as pessoas, cara, ainda tem um tempinho ainda. É. Como essa questão do pensamento funciona como um sentido, usar as ferramentas, ou entre aspas, o modo com que a gente lida com os outros sentidos, usar com o sentido do pensamento. Mas como assim? Então, por exemplo, às vezes a pessoa está tendo um pensamento recorrente que está lá estimulando os órgãos, igual você coloca aí, né? Já colocou. Então, se a pessoa consegue fazer com esse pensamento o que a gente faz quando olha para algo que desagrada e você não quer entrar naquele estresse daquilo que você está vendo, é o tal cara de paisagem, né? Uhum. Sim. A pessoa vê, mas não vai se estressar com o que viu. A mesma Isso. coisa, a gente usa o ouvido, né? Deixa entrar no ouvido e sair no outro, Sim. né? É não se Sim. estressar com o que está ouvindo. É um Uhum. processo que a gente pode fazer com o pensamento. Sim. Perfeito. E deixando de fazer isso, né? Deixando de... É o que eu chamei lá de jejum mental. Nome É. doido. É a pessoa ter Mas os eu gostei. Eu li ter o os artigo lá. pensamentos, mas não comer esses pensamentos, sabe? Então ela não vai Ei, produzir hormônios que aquele pensamento de perigo, de ameaça, de medo tava gerando. tá produzindo, Tá produzindo. Sim. né? Sim. É que a gente falando assim parece fácil, né? Parece assim Mas não é, não. É porque muitos desses pensamentos, na verdade, estão lá no inconsciente da pessoa. sim, Né? Então aí que é mais difícil, aí já é um pouco mais trabalhoso de você localizar. sim, sim. Fazer Mas localiza. voltar, trazer para o consciente, né? Isso. Vamos qualquer dia fazer uma live só pra gente dar uma conversada sobre essa tua ideia do pensamento ser um sentido, Opa! tá? Toda quarta-feira eu tô na área. Vamos embora. Pra próxima a gente de repente faz um debatezinho aí. Porque assim, eu entendi a tua ideia, entendeu? Então, aí eu tenho algumas argumentações aí pra fazer, Opa, entendeu? Porque beleza, na vamos. verdade o pensamento ele é formado por tudo aquilo que a gente sente, por tudo aquilo que a gente vivencia, né? Então, se for pensar dessa forma, Vamos deixar entendeu?
Vamos deixar o pessoal com a pulga atrás da orelha? Vamos, vamos. Então, mas eu tô deixando mesmo. Então, isso aí, ó, dá pra gente conversar bastante sobre isso. Mas eu não descarto, eu não descarto a possibilidade. Porque a grande maioria das pessoas conhece os 5 sentidos principais, né? Visão, audição, paladar, tato e olfato. Sim. Então todo mundo pensa que só existem esses, mas não, existem dezenas, tá, de sentidos. Existe a autopercepção, a auto... Ixi, tem um monte, tá? Eu não vou lembrar os nomes agora. Mas são vários sentidos. Então isso é legal, a gente dá uma conversada depois. Mais legalzinho. Fica marcado. Tá? Fica marcado já? Tá agendado? Vamos, quarta-feira que vem, tamo aí. Beleza, tamo aí. então. Se não pode Tem... ser mais cedo, Hã? Pode falar. Não, é que tinha várias perguntas aí, não sei se você quer responder alguma. Não, pode. Ou você quer tentar? Eu não sei se a gente vai conseguir achar todas para não ficar indelicado com algum, né, Caio? Tem muitas. Teve bastante. Eu vi que é um monte. Mas deixa eu responder uma então que eu gravei aqui. A moça perguntou toda a crise que tem, ela tem diarreia. Ela está perguntando isso. Então, tem um processo muito legal naquele sistema luta e fuga, né, que você comentou até lá atrás, que é o sistema diarreia. Diarreia não é todos os casos, tá, gente? Mas, assim, muitos deles estão ligados realmente ao medo e insegurança nosso. Por quê? Porque Sim. Quando a gente sente medo, quando a gente sente insegurança, o sistema digestivo e o sistema urinário, eles entram em repressão, tá? Em supressão, para dizer a verdade. O que é isso? Eles param de funcionar, que é para sobrar energia para você reagir àquilo que você está com medo, àquilo que você está se sentindo ameaçado, tá? Então, como é que isso funciona? Já ouviu falar em se cagou e se mijou de medo? Sim. Né? Sim. Isso é verdadeiro. Tá? De medo, a gente fala, né? Isso, ou até vomitou, né? Que estava muito nervoso, estava com muito medo, muito nervoso e tal. Por que acontece isso? Porque o aparelho digestivo usa muita energia do corpo, tá? Energia biológica mesmo, energia física, certo? E quando eu tô com muito medo, eu preciso agir. Então, todo o recurso do organismo, ele é voltado para a parte muscular. Por isso que às vezes a gente também treme e tal, tem um monte de coisa que acontece, né? Então, para essa energia ir para o músculo, precisa parar o processo. Para parar o processo, ele bota tudo para fora. O xixi, todo cocô. Diarreia, diurese, suor. Né? Tudo para sobrar energia, é isso aí. Eu vou complementar, assim, como eu falei para você, né? O meu raciocínio todo é voltado no chimpanzé pensante. Tá. Assim, meio de modo pejorativo, né? Mas o se borrar, o predador, né? O predador que ataca a presa, o se borrar, o cheiro confunde o predador. Sim. Vai dar aquele segundinho de tempo para a presa fugir. Talvez se escapar, né? Sim. Então teria outro. Suor a mesma coisa. Sobre o aspecto que a gente lê. Perfeito, né? perfeito. Eu não costumo falar dessa nossa parte mais ancestral, mas que é real, certo? Sim. Porque tem que falar tudo isso que você falou aí. Sim. O suor, da mesma maneira, que é para poder escapar, né? Para poder deslizar, para poder ficar escorregadio. É que se eu falar isso, o pessoal fica bravo, se comparar a animais. Mas nós somos animais. Eu não tenho medo, não. Inclusive, naquela live da semana passada, lá com a Regina, ela está até presente aí. Tá. Um abraço, Regina. Muito obrigado pela colaboração aí. Faz a arte pra gente. Teve uma moça lá que perguntou a respeito do surgimento do córtex pré-frontal. Sim. É uma pergunta até interessante também, que talvez vai cair para a gente conversar na próxima aí, porque foi onde o animal ganhou a habilidade de pensar, né? de ter razão, de ser racional. Ser racional, racionalizar as coisas. Exatamente esse acréscimo que houve no nosso biológico animal. Sim. Não é? Teve que aumentar o hardware.
Teve que dar um up, né, a mais para poder No hardware, para poder criar outras funções. É isso mesmo. Vou lembrar disso para a gente falar também na semana que vem. Deixa eu ver se a gente acha outra pergunta. Falaremos. Eu vi tantas, teve um monte para trás aí. Eu tô com medo de ser indelicado aqui, de não achar todas. Não, mas é que a gente conseguir, tudo bem, ué. No meu caso, Cacá, transtorno de ansiedade, mas também psicossomática. Ah, sim, ela usou, a Tutu, a Ávila aqui, ela usou um nome. Tutu, escreve novamente o nome aí que eu não vou achar, não. Do quê? Será Tocone? Não, deixa eu ver aqui. Eu tenho a impressão que o negócio dela é uma inflamação que tem aqui no externo, se não me engano. Que foi que eu conectei na hora que eu vi o nome que ela colocou. Mas eu... Deixa eu ver aqui, ela entrou aqui agora. Uma pergunta muito frequente aqui, tá? Sim. Como resolver isso? Como resolver aquilo? Né? Como resolver esse tipo de dificuldade, esse tipo de problema, esse tipo de conflito, doenças e tal? E a resposta é a mesma para todo mundo, certo? É terapia, gente, tá? Terapia para você tentar localizar os conflitos, o que te levam a ter os sintomas. E na terapia, você conseguindo localizar o que te leva a ter os sintomas, você vai ou ressignificar, ou você vai lidar com isso de uma maneira diferente, certo? Talvez até criando hábitos diferentes, tudo mais. E com isso você consegue voltar ao teu equilíbrio. Tudo nesse mundo é uma questão de equilíbrio. Tudo, absolutamente tudo. Sim. Tá? Então, às vezes, transtorno de ansiedade é porque a ansiedade está em excesso. Certo? Por isso que chama transtorno. Sim. Porque ansiosos todos nós somos. Tá? E não tem nenhum problema nisso. Desde que esteja dentro de um certo equilíbrio. Sim. Tá? É como eu falei antes, comer não é transtorno. Se eu como demais, vira um transtorno. Se eu como de menos, vira um transtorno. Sim. Perfeito. Achou algum, hein? Sim. Achei aqui, ô Caio. Costocondrite. Você conhece? Costocondrite. Esse nome aí não. Não é todos os termos que a gente guarda, não. Peraí. É uma inflamação aqui no externo, aqui, ó, nessa junção aqui. Tá, no externo. Isso. Já sei. Já sei onde é e já sei. Eu já respondi essa pergunta lá no grupo. Já respondi no grupo, o local onde manifesta esse sintoma, né? Que é essa inflamação, é muito legal, porque ali nós temos uma glândulazinha chamada timo. Eu vou ficar quieto aqui, porque eu até já falei alguma coisa com ela a respeito. É? Legal. Vai lá. Então, essa glândulazinha, ela chama timo. Tá? E é uma glândula que quando a gente está triste, quando a gente está angustiado, ela faz assim, ó. Quando a gente está alegre, quando a gente está feliz, ela faz assim, ó. Ela se expande. E acontece que essa glândula é como se ela fosse uma central, eu falo que ela é uma central de comunicações, tá? Sim. Comunicações hormonais do nosso corpo, tá? Então, por todos os comandos, digamos assim, de hormônios, passam pelo timo, tá? Tanto que eu digo que é a central das emoções, diferente do que pensam normalmente, que é o coração, né? O coração acaba levando todo o crédito aí das emoções. É porque é o famoso coração partido, né? Isso. Coração partido, peito cortado, coração dilacerado, né? Exatamente. E por ele ser uma glândula tão importante, e ter tantas comunicações, e ter tanta comunicação com todos os órgãos do corpo, e todos os tecidos também do corpo, ela tem muito nervo, ela tem muitos canais de nervo, certo? Muita nervatura. Então, quando ela se comprime, dói. A gente sente a sensação de aperto no peito. É porque a glândula está se contraindo e os nervos estão se contraindo. Estão ficando tensos, estão ficando todos eles tensos mesmo, tá? E quando ela também se expande da mesma maneira, ela acaba deixando eles mais soltos e tal, e acaba dando também uma sensação, normalmente falam que é de leveza, né? E tal, mas é uma sensação de expansão, de crescer, de estar aberto e tal. Se a pessoa está com uma inflamação aí, né, que é a costocondrite, como fala, muito provavelmente,
Como é que eu vou explicar isso de maneira simples? Essa central de comunicações, digamos assim, ela está em excesso. Ela está trabalhando em excesso. Tá? Existe Sim, ali algum tipo de sobrecarga. Sobrecarga que eu estou falando a nível emocional. É o tipo da pessoa que eu costumo dizer que vive numa montanha russa, tá? Durante sim, o dia. Tem horas que ela está lá em cima, tem horas que ela está lá embaixo. Tem horas que ela está lá em cima, tem horas que ela está lá embaixo. Em termos de ânimo, em termos de alegria, em termos de tristeza, em termos de sempre emoções muito contraditórias, tá? Não estou falando de transtorno, estou falando desse sim. excesso. Montanha russa, tá? Então, é uma pessoa que vive exageradamente, tem muita emoção, muito sentimento aí, trabalhando nessa pessoa. Então, ela não está conseguindo realmente um equilíbrio nisso tudo, Sim. certo? Para poder sentir as coisas, mas de maneira mais, digamos, equilibrada. Equilibrada. É. Equilibrada. E também, Caio, onde aquele toque, né? Aqui, ó, eu sou o culpado, eu não presto. Deixa comigo, eu falo também. Deixa comigo, a culpa é minha. Então, isso é muito legal, né? Por que a gente fala isso? Muita gente faz isso, né? Fala, deixa comigo. A culpa é minha, a culpa é minha. Então, fui eu, né? E bota a mão aqui, no peito. Bem em cima do timo. Coloca. É meio que inconsciente esse gesto, mas ele tá botando a mão bem ali, onde ele tá sentindo aquilo. É. Então, Ávila, o que você acha aí? Encaixou para você? Dá um retorno aí para gente. Ô, Caio, eu acho que pro que a gente se propôs hoje, já estão com quase 1 hora. Você quer ver mais alguma coisa aí? Fica à vontade, quer se apresentar de novo? Não, não. Mas Tranquilo, não. eu acho que foi bem proveitoso, né? Procrastinação. Onde devemos acionar para amenizar esse mal? Base da procrastinação: medo. Medo de errar, medo de se enganar, medo do futuro, medo de... São uma série de medos que podem estar acontecendo, tá, com a pessoa. Então, como é que resolve isso, né, e tal? Terapia. Porque procrastinação é o tipo do medo que é muito inconsciente, tá, da pessoa, é muito inconsciente. A pessoa realmente ela não percebe por que está procrastinando. E ela ainda tem uma falsa ilusão de estar no controle da situação. Sim. Que é por isso que a pessoa dificilmente sai da procrastinação. Ela precisa perder essa ilusão do controle, que ela não está controlando nada, na verdade. Quando eu falo assim, tá? Isso aí eu vou deixar para amanhã. Dá para deixar para amanhã, não tem problema. Ó a sensação de controle. Eu acho que dá para deixar para... Certo? Eu estou no controle. Né? Eu estou deixando para amanhã. Então ela se sente bem, porque ela está meio que no controle. Só que ela está procrastinando. Uma coisa que ela deveria, de repente, estar fazendo hoje, ela está deixando para amanhã. E não Sim. poderia estar, por exemplo, né? Tá. Sim. Então, isso acaba potencializando a procrastinação. Sim. Pelo aspecto instintivo também, eu estou sempre no bicho, né? Sempre existia. Porque tem a ver também aquele, vamos dizer assim, a presa, né? A pessoa que tem um perfil mais de presa se expor. Porque para fazer as coisas, para tomar frente, para lidar com isso, ela acaba se expondo. E esse medo também pode fazer ela, né? Perfeito. Vamos sair pela tangente aqui, vamos fugir dessa encrenca. Perfeito. Né? O legal só da procrastinação é lembrar disso. Os procrastinadores, eles têm uma falsa ilusão de que estão no controle da situação. Sim. Tá? Deixando para amanhã, né, a coisa. Tá? E é isso que mantém ele nessa procrastinação. Sim. Então tá, Caio, eu acho que deu hora, né? O velhinho aqui tá Deu meio cansado. Bora, vamos descansar um pouco, né? É bom. A gente já passa o dia inteiro falando disso, né? Não é brinquedo, não. A gente tem, como eu falo com os outros lá, né? Quando eu saio do grupo lá que a gente tem de apoio, eu falo assim, gente, vocês dão licença, mas tá na hora do meu JM, que é o jejum mental. A gente tem que fazer o que né? Então, bom, eu só queria agradecer de novo, tá, Cacá, pela oportunidade também de conversar com você, de estar aqui. Agradecer a todos que estiveram aí também na live, né? Espero que a gente tenha agregado alguma coisa a mais aí.
E já tem um assunto para a próxima. Isso aí não tem dúvida. Tá bom? Tá? Mais cedo. O seu horário é esse mesmo, né? Não pode ser mais cedo um pouco, não, né? Então, é que para mim o problema é que eu atendo até essa hora. Ah, não, tá bom. Aí pode acontecer. Tá bom, beleza, tá ótimo. É. Então, normalmente das 7 às 8 eu tô atendendo alguém. Assim que eu acabo de atender, eu já venho para cá, entendeu? Ah, beleza, então. Tá ótimo. Tá? Fica marcado. E os amigos. Quarta-feira que vem. Os amigos que estão participando aí, se tiverem dúvidas nessa proposta que a gente quer conversar aí semana que vem, né? Vai colocando aí no. A gente já providencia uma chamada mais cedo, põe lá no grupo, pode deixar nos comentários as perguntas, né? Por isso a gente tem mais interação. Ah, eu tô me sentindo amado, cara. Olha quanto coraçãozinho. Olha, Subindo aí. é isso aí, o pessoal pode fazer para ajudar a gente, né? Muito bom, muito bom. É. Diz que ajuda, eu não sei. Dizem que ajuda, é. A gente tem que entrar no embalo. Mas foi coração pra caramba aí agora. Caio, muito obrigado, viu, pela participação. Valeu, Cacá. Pela Você sua também. disponibilidade. Obrigadão. Graças ao Senhor dessas coisas tudo aí, que tem uma pessoa como você aí que é isso. disponibiliza isso. Legal. Tá bom? Sempre que eu puder, até onde eu puder e quando eu puder, tô aqui. Então tá bom, beleza. Muito obrigado, Tá. obrigado a todos. Até Abração. tarde, se Deus quiser. Marca na agenda aí de uma vez. Aqui tá marcado já. Então tá bom, um abraço. Abraço, Cacá.